Olá, eu sou a Marta e este é o Alma na Boca, o primeiro episódio. Obrigada a quem está a ouvir-me, a quem está a apoiar este projeto e a quem está desse lado sempre a sorrir comigo e a trazer coisas novas também para pensar. Então este é um podcast sobretudo que eu quero pensar convosco, trazer as minhas reflexões para as vossas reflexões e sobretudo para que nós possamos debater em conjunto, por isso peço comentários. Gostava muito de trazer mais convidados do que aqueles que eu já tenho planeados, então se surgir alguém em ti queiras debater comigo, estás mais convidado, mais convidada. Neste podcast eu não te vou pedir para teres uma fé cega, ok? Eu vou aqui trabalhar também a mecânica do cérebro. E hoje, sobretudo, vou falar sobre o que é que significa ser líder de nós mesmos ou como é que trabalhamos também essa liderança, e segundo o meu ponto de vista e segundo também alguns aspectos que eu já fui adquirindo e trazendo ao longo desta jornada também como líder de muitas mulheres também pelo meu caminho. Então, antes de nós começarmos, eu vou fazer aqui um exercício e espero que o faças comigo, que é perceber o que é que a voz na tua cabeça te está a dizer. A minha está a dizer: uau, estás a fazer o teu primeiro episódio, como é que é isto, Marta, como é que tu chegaste até aqui? Desde o pensar sobre e a criação e até a execução houve aqui um processo e estou muito contente por ele. E tu estás a pensar em quê? Nas tuas falhas, nas tuas ações, no que é que vais comer a seguir, se estás a caminhar, nas pessoas que vais encontrar. Então há aqui uma sensação de que nós estamos sempre numa realidade virtual constante e o foco para o presente ou para o que nós estamos a ouvir e a ver é muito menor e é cada vez menor. Eu sinto isso, que estamos sempre à procura de estímulos e é muito difícil nós ancorarmos a nossa força e o nosso foco num só estímulo e estarmos verdadeiramente presentes. Então há algo aqui que eu vos queria passar e que mudou a minha vida e pode ser que mude a vossa, que é que o nosso cérebro não está desenhado para nos fazermos felizes. Ele está desenhado para nós sobrevivermos, para nós vivermos. Então, no meio deste encontro, ele está à procura completamente atrás de ameaças, estamos num sistema operativo de sobrevivência, estamos aqui num loop constante à procura de sobreviver. Agora imagina, tu que queres liderar a tua vida, o teu caminho, o teu novo projeto, o teu podcast, a tua nova estrada, estás completamente contra a tua biologia ao tentar estar nesta sobrevivência. Tu pensas que és fraco e fica exaustivo, porque todos os dias é uma procura de uma ameaça. Será que vou ter clientes? Será que vou ter pessoas que me vão ouvir? Será que eu vou conseguir ser perfeita? Será que as pessoas vão gostar daquilo que vão ouvir, do que eu vou dizer? Então nós estamos constantemente à procura de ameaças. E a felicidade entra aqui numa equação um pouco distinta e já vamos falar também um pouco sobre isso. Então, o que eu tenho assistido e tenho vivido juntamente com o grupo de mulheres que eu tenho assistido mais, eu como terapeuta tenho assistido homens e mulheres, mas como líder de equipa são maioritariamente mulheres que estão do meu lado, mais de 100 mulheres neste momento, e tenho sentido vários aspectos que eu gostava de partilhar convosco, que é um deles é o vazio que aquelas mulheres suportam no peito, mesmo que elas tenham dado um passo bom, seja ter um conjunto de clientes, seja começar a ler um livro, seja começar a reconhecer-se, seja que aceitar um reconhecimento, por exemplo, e há este vazio constante e como uma falta de aceitação de quem eu sou. Então eu cheguei aqui a uma reflexão que eu acho super importante, que é porque é que existe a diferença entre dor e sofrimento. Então eu vou-vos colocar aqui uma diferença, que é: a dor é o problema real. Então o meu problema real pode ser: eu hoje tive um cliente que reclamou comigo e disse que naquele momento não estava à espera que o valor fosse X, então reclamou do valor, ok? Então a minha dor é: o cliente X reclamou naquela situação que estava à frente comigo e reclamou de X valor. Então
Essa é a dor. O sofrimento é a história que o meu cérebro me contou. O meu cérebro disse: então Marta, olha, tu não és suficientemente boa, tu não explicaste bem sequer o processo e a pessoa veio reclamar contigo. Se calhar não desistes de tudo. Abandona tudo, tu não és capaz. E nós entramos neste constante, no fundo, neste constante roda de pensamentos que não é real, é virtual, porque é a nossa história que nós contamos a nós. Porque se eu for realmente à dor e à questão de que aconteceu, foi simplesmente uma pessoa que até poderia estar num dia mau, reclamou, ok, mas o processo continua. E eu tenho logo o impacto de me penalizar e de trazer para mim uma situação distorcida que me trouxe a ameaça novamente. Então há aqui um trabalho muito bonito e que eu acho que ainda está pouco desenvolvido, principalmente em Portugal, que é a neuroplasticidade. E o que é isto? E porque é que existe? Aqui é a capacidade do cérebro mudar. A capacidade do cérebro se ir adaptando e ir mudando. E ela pode ser utilizada de várias formas e pode ser utilizada para os dois lados. Então, vamos pôr a seguinte situação. Nos últimos 2, 3 anos, 4 anos, eu foquei-me nas minhas imperfeições, no trabalho que eu não gosto, na vida que eu não posso ter, na casa enorme e no carro, e no computador e no telemóvel que eu não tenho. Então eu fui à procura de tudo isso. Então eu vou dizer, parabéns, tornaste atlética olímpica da preocupação, dos medos e das falhas, mas tornaste realmente uma atleta olímpica dentro desse registro. Porquê? Neuroplasticidade funciona assim. Se vais trabalhando todos os dias um pouco mais sobre essa preocupação, tu vais te tornar uma pessoa super preocupada. Então, nós podemos utilizar a neuroplasticidade também para a calma, para ativar a calma. Isso é preciso reescrever todo um código, é preciso haver um processo. Claro que sim, não é magia, não é algo que acontece do dia para o outro, mas é algo que nós podemos ter consciência e fazer cada dia diferente. Por isso, uma das coisas que já deixei de fazer foi, por exemplo, ver notícias. Eu vou buscar a informação exata daquilo que está acontecendo no mundo e ponto. Não fico horas e horas a ouvir que aconteceu a guerra X, que aconteceu a guerra Y, etc. Ok, Marta, és insensível, és super fria, não sabes o que está acontecendo no mundo, olha todas aquelas crianças, ok. E eu tenho informação e sei, como todos vocês, daquilo que está acontecendo no mundo. Aquilo que eu não posso mudar, eu não fico mais tempo do que aquilo que é necessário, porque eu sei, eu tenho essa informação e fico ali 10 minutos a recolher e a saber o que está a passar no mundo. E o que é que tu podes fazer em relação a isso? Nada. Se eu não posso fazer nada, o meu cérebro não vai ficar ali em constante preocupação, em constante ruminação sobre aquele assunto, porque aí eu já estou a fazer o quê? Neuroplasticidade, da tristeza, da preocupação, de não dá, o mundo está perdido, por isso eu não posso fazer aquilo que eu tenho a fazer, e começo aqui a criar vários gatilhos até chegar realmente à exaustão. Então, por isso eu criei um método. Eu vi mulheres brilhantes, líderes, a viver uma vida como se fossem um robô, um software avariado constantemente. Elas são líderes natas, elas têm um dom super especial, cada uma à sua medida, e chegam a um ponto que não conseguem alcançar mais e acreditam piamente que não conseguem alcançar mais. É que aqui ainda temos outra questão, é que elas acreditam mesmo que não são capazes, que o que fizeram até agora é o que elas sabiam fazer e que não há outra possibilidade na vida. Então, aqui trouxe um pouquinho da espiritualidade para estas mulheres também, que não foi um fugir da realidade, mas sim uma espiritualidade ligada à ciência e a tudo o que agrego em mim de todas as informações e todos os conhecimentos. Então também trazer que elas não são a voz daquela cabeça que está constantemente a dizer que não podem. Então eu trouxe aqui uma informação que vos passo também para vocês, que gostava que vocês também pensassem sobre ela, que é: tu não és a voz que está naquela, não é? Na cabeça, na tua cabeça, não é? Tu não és essa voz, tu és aquele que escuta essa voz, que está a observar, ok? Então aqui é que nós começamos a liderar a nossa vida, o nosso caminho, o nosso projeto. Nós estamos como observadores,
para podermos começar a criar e não só a reagir. Quando nós só reagimos e não criamos, nós estamos constantemente à mercê desses pensamentos cíclicos e desse software avariado, ok? Então, partindo daqui, nós temos uma equação da felicidade, que é os acontecimentos, aquilo que nos acontece, menos as nossas expectativas. E aqui é que vem o jogo, porque aquilo que nos acontece está lá, acontece, está firme, mas nós temos muitas expectativas sobre o que nos deveria acontecer, sobre aquilo que deveríamos já estar a fazer. Então, quando nós retiramos essa expectativa e vamos no passo a passo, as coisas acontecem de forma diferente. Vou-vos colocar desta forma. Eu quero ser uma mulher que tem um campo gigante cheio de animais e que está lá com esses animais. Vou pôr este exemplo que não tem nada a ver comigo, mesmo para me dissociar. Então eu vou juntar imenso dinheiro, e porque a quinta é grande e requer muitos recursos, e eu vou juntar dinheiro e vou estar nessa luta para juntar dinheiro para o meu sonho. Mas nessa luta eu estou com várias expectativas e a fazer o meu dia com exaustão. Mas se eu te perguntar o que é a felicidade para ti, tu vais-me dizer que é ver o pôr do sol, que é ler o teu livro favorito, que é estar com os teus filhos, e que o vais fazer quando chegares a essa realidade, a essa tua expectativa da pessoa que tu queres ser. E por isso é que chega-se muitas vezes a essa expectativa da pessoa que tu queres ser e está lá um vazio no peito e uma dor enorme, porque essa persona, essa personagem não tem e perdeu todos os pôres do sol que possamos imaginar, todas as brincadeiras, os filhos estão crescidos e o tempo passa. Então é a criação do dia a dia sem estas expectativas daquilo também, e com o sentido de que eu posso também ser e ter prazer no meu dia, que não preciso andar a correr, porque muitas coisas que nós temos, muitas coisas que nós queremos ter não são realmente funcionais. Então eu desejo muito ter um Ferrari, mas depois de ter o Ferrari se calhar faz mais barulho que outra coisa. Quem gosta de Ferraris, peço desculpa, mas tive que dar aqui um exemplo. Isto no fundo para dizer que o nosso dinheiro é para gastar enquanto estamos cá, porque o enterrado connosco não vai. Mas, claro, sempre tendo noção que temos de ter dinheiro para estar cá, para sobreviver e para algum percalço que aconteça na nossa vida, como é óbvio, mas não nesta ânsia, nesta expectativa de quem podemos ser constantemente perdendo a nossa felicidade. Então eu acredito que na liderança também existe outra equação, que é sobre a nossa paz, que é a realidade que nós temos e a resistência que nós temos a essa realidade. Então, porquê? Na nossa paz, nós estamos constantemente aqui com uma realidade que é, como eu já disse antes, que não é real, é virtual. Portanto, é uma realidade virtual que existe na nossa cabeça e que está constantemente neste loop. Se nós não trabalharmos na neuroplasticidade, não vamos sair daqui, ok? Então nós vamos ter resistência a uma nova realidade. Vamos estar constantemente nesta resistência, porque vamos estar aí com o nosso cérebro à procura das nossas ameaças, daquilo que nós temos que fazer para sobreviver. Então é tudo um conjunto de padrões e de sensações que nós vamos ter, certo? Então resistir-nos a nós, o que eu descobri é que é resistir-nos à nossa fé, ao desconhecido. Ou seja, a nossa fé pressupõe que nós continuemos mesmo sem ver, que nós façamos vários passos da nossa vida ainda sem saber bem como, apenas que possamos avançar nelas e que saímos desta realidade virtual e que passamos para a nossa realidade verdadeira e factual, que é que estamos realmente a viver cá fora, ok? Por isso, o que eu sinto e o que eu tenho trabalhado é que há um processo de desinstalação a fazer, e esse é um processo que eu trabalho na minha mentoria e que vou trabalhar agora também neste processo de 3 meses que eu vou ter neste ano 2026, que foi um processo pensado e tomado de acordo com todas as mulheres que passaram até mim. Porque há 3 meses? Porque não é possível com sessões
esporádicas ou de 15 em 15 dias, como acontece com algumas mulheres, a conseguir realmente desenvolver esse processo e ter frutos sólidos e com raízes. Então os 3 meses no Reconhece-te, também chama-se assim por alguma razão, deixa-me só puxar aqui o nosso som, então chama-se assim também porque temos o que é uma desinstalação de crenças antigas. Nós vamos olhar muito para o código inserido na infância, isto estou a generalizar, mas os tópicos depois também vocês podem ver junto do meu Instagram, tem mais informações. Depois também temos o segundo mês, onde nós vamos entender a máquina biológica e energética, ou seja, nós vamos entender-nos, mas segundo todos aqueles estudos que eu fiz e também segundo a minha visão energética e espiritual, que é dada e transmitida. Depois no terceiro mês vamos instalar um novo software, aqui já ia dizer uma outra palavra, então um novo software de liderança em expansão. É que isto significa um plano de ação consistente, em que realmente há um trabalho feito para que essa neuroplasticidade seja trabalhada com consistência e não que calhamos sempre ao mesmo padrão de vamos começar o ano, novas ideias, novas ações, novos movimentos, e ficamos pelas mesmas pessoas, pelos mesmos lugares e pelos mesmos projetos e nada muda. E é a partir daqui que eu quero trabalhar com estas mulheres, trabalhando também primeiro o que eu fiz comigo e que ainda faço, e transmitindo essa mesma sabedoria a todas as pessoas, havendo essa reflexão. Para darmos aqui um reflexo final deste podcast e das ideias que eu quero trazer, eu gostava muito de falar convosco sobre uma coisa que eu acho importante, que é a sabedoria energética, a sabedoria da energia e daquilo que nos espera de forma energética. E para mim faz sentido, sobretudo, falar sobre, e é um grande apoio sobre as minhas reflexões. Estou a ler também neste momento o livro da Orântia, que depois eu deixo-vos o link, que é um livro que eu acho que é o mais fiel possível àquelas informações que nós temos ainda neste mundo, que são muito distorcidas, temos muito ainda por encontrar e por ver, infelizmente, e felizmente temos muitas pessoas que nos falam sobre assuntos que não estão visíveis no seu todo. Então, se nós virmos com racionalidade para o maior líder da história, que foi Jesus, eu gostava que vocês olhassem para ele com distância sobre o que é criado e recriado, muitas vezes em histórias que não são sentidas nem foram vistas, mas foram criadas para nós mantermos esta sociedade capitalista, ok? Então, o maior líder da história fez uma coisa que eu tive esta reflexão estes dias que eu achei excepcional, é que ele tinha uma mensagem para dar naquela época, como todos nós temos uma mensagem para trazer de acordo com a nossa energia, quem nós somos, por isso nós não somos iguais, nenhum de nós é geneticamente igual, nem tem a mesma mensagem para trazer, por isso todos nós podemos fazer diferente. E Jesus deixou-nos também essa mensagem. E o que ele fez na altura foi contratar a sua equipa, que era uma equipa um pouco distinta. Eu vou fazer esta reflexão convosco. Ele contratou pessoas erradas para a equipa. Então, como assim, Marta, pessoas erradas? Então, ele escolheu, vou dar aqui pelo menos 3 exemplos. Ele escolheu o Pedro, que era muito ansioso e impulsivo. O Pedro, dentre os apóstolos, era aquele que fervia imenso. Já agora dou aqui uma dica para quem gostar desta temática. A série Chosen, também deixo nos comentários, é uma série que explica muito bem todas as personalidades dos apóstolos escolhidos por Jesus. Então também traz à vossa mente e à vossa clareza um pouco mais sobre este assunto, que pode ser debatido desta forma. Depois também escolheu Tomé, que era paranoico e precisava de ver para crer, ou seja, se eu não visse determinada situação, então é como se não tivesse acontecido, não é? Não estava no imaginário dele. E depois também João, que era emocionalmente instável, então eu era muito teimoso e gostava de ver tudo da sua forma, através da sua lente e através daquilo que eu acreditava ser. Na verdade, se tivéssemos aqui este mestre, líder de equipa com esta equipa, não aguentava uma semana na sociedade que nós temos hoje, certo?
Já estão a conseguir imaginar as dinâmicas e tudo o que é que ia acontecer. Então, há aqui algo para refletir, que é o mestre dos mestres, que entra na verdadeira fé de acreditar sem ver. A fé que eu falei anteriormente, sabem? Então eu fui ver não só o que eles eram, mas aquilo que eles podiam se tornar. Bonito, não é? Mas verdadeiramente é isto. Eu fui ver com eles aquilo que eles podiam se tornar. E é nesta liderança que eu acredito. Por isso, todos os projetos que eu me envolvo, ou todas as mentorias que eu faço, não é a pessoa que se apresenta à minha frente, mas aquilo que eu vejo além do que ela vê naquele momento, seja a nível energético e espiritual, seja a nível científico e das raízes que ela pode criar. Então a fé, em alguém que lidera, é a capacidade psíquica de ver o ouro escondido, ok? No meio destas nossas emoções. E aqui queria trazer só uma parte. Há aqui uma parábola muito bonita que eu quero trazer, que eu acredito que todos os ensinamentos que estão escritos têm algo para nos dizer, se conseguirmos realmente olhar com verdadeiramente os olhos de ver. Por isso, quem tem olhos que veja. Que é uma parábola em que Jesus aparece no meio de uma turbulência, os apóstolos estão no barco, estão a tentar apanhar peixe, e acontece uma tempestade, e Pedro tem a visão de Jesus e é chamado para andar sobre as águas, e ele diz que eu tenho medo, o que é que estás-me a dizer para fazer, não é? Mas Jesus diz, não, tem fé, tu vais-me encontrar até aqui. Então ele sai do barco e começa a caminhar, e realmente ele começa a caminhar entre as águas, até que olha, em vez de olhar nos olhos de Jesus como ele está-lhe a pedir, ele olha para a tempestade e acaba por cair na água até Jesus puxar. Visto pelas lentes do coração, nós temos aqui a representação da água, que é a representação das nossas emoções. Então, muitas vezes nós conseguimos andar sobre elas, nós conseguimos ter fé, caminhar sobre as nossas emoções, mas quando nós olhamos à volta, quando nós damos ouvido a estas vozes constantes de dizer tu não és capaz, a estes pensamentos virtuais constantes, nós voltamos a olhar para a tempestade e caímos sobre elas e não conseguimos ultrapassá-las. Então há aqui muitas mensagens que verdadeiramente me impressionam e que eu sinto que são um legado e que deviam ser uma passagem e que devíamos refletir sobre elas. Então o que eu sinto é que Jesus não ignorou as falhas dos seus discípulos, não ignorou tudo aquilo que eles estavam a criar juntamente com ele, com dificuldades também que eles tinham na altura, cansados, muitas vezes exaustos, muitas vezes ansiosos, inseguros, por tudo aquilo que estavam a viver e sobretudo porque estavam a fazer algo novo, e tudo que é algo novo traz pessoas que dizem mal, traz pessoas que não compreendem, e hoje em dia ainda é assim. Portanto, há pessoas que me vão ouvir e não vão gostar e vão acabar por não ficar caladas e reproduzir essa maldade que não é nada mais do que um medo escondido que têm, então que era o que acontecia naquela época também, e está tudo certo. Como há o bem como há o mal, há os dois opostos que se vão sempre ligar em tudo que nós façamos, principalmente quando nós queremos trazer uma voz cá para fora, para o público, para todas as cabeças que são diferentes, não é? Toda a cabeça tem um pensamento diferente, é assim que eu acredito e é assim que também deve ser. Então, Jesus acabou por ensinar Pedro a gerir a sua ansiedade para se tornar uma rocha, portanto ele até chamou de rocha, e há muitas passagens em que ele diz não tenhas medo, não temas o futuro, e mais do que pelo menos 360 vezes nós temos escrito na Bíblia não tenham medo. No entanto, nós continuamos com medo, certo? Não é suficiente essa sensação de que nós estamos abrigados por algo maior, mas a verdade é que há vários ensinamentos que nos levam até lá. Depois também ensinou João a gerir a raiva, então a tornar-se o apóstolo do amor. A verdade é que se nós vimos a história de Jesus, João é que continuou até ao fim, atravessou com ele todas as passagens das estações e esteve até ao fim, até ao seu último suspiro, mesmo sabendo que poderia ser apanhado a algures e podendo ficar na mesma situação. Por isso que na altura também
Pedro até acabou por admitir 3 vezes de que não conhecia Jesus. Portanto, a ansiedade e aquele medo de sucumbir a algo continuou ainda até ao fim e depois foi desenvolvido ao longo do seu percurso, mesmo depois de Jesus morto. Portanto, aquilo que Jesus fez, também é importante esta reflexão, quando nós procuramos alguém para nos ajudar e termos um mentor, que é aquilo que eu acredito que Jesus faz, de trabalhar aquilo que nós acreditamos que não temos e vermos também aspectos que nós não conseguimos ver e os nossos dons também, descobri-los também. Nós, quem está deste lado, faz esse trabalho e essa descoberta e há um melhoramento, mas do outro lado há obstáculos que nós não conseguimos controlar. Portanto, que mesmo Jesus não conseguiu tudo na sua plenitude, mas deu as ferramentas e deu a essência e o centro para que depois eles pudessem fazer o caminho sem ele, mesmo depois já não estar cá neste plano e neste mundo. Então o que eu sinto é que talvez tu que me ouves também desse lado, que talvez tenha aqui um nó na cabeça depois de toda esta explicação minha, e que possas refletir sobre o que eu falei e que possas pensar se tu sentes que és demasiado ansioso, insegura, que, com medo de falhar, porque a tua voz na cabeça está sempre a dizer não, eu não sou capaz, não. Então posso dizer-te, primeiro, ninguém está pronto e depois todos nós precisamos de ajuda no nosso processo. Precisamos que alguém nos veja, que trabalhe realmente no processo do nosso dom, nas nossas qualidades, que eu posso vos dizer, nós somos os nossos piores inimigos. Se alguém tem que dizer mal de mim, sou eu a mim mesma. 500.000 vezes. Não há ninguém que diga pior do que eu digo de mim. E aí é um grande trabalho a fazer, principalmente através de nós. E é sobre isso também que eu acredito que é possível através destes processos, através destas etapas. Então, a liderança espiritual não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. Ser consciente daquilo que nós somos, daquilo que estamos a fazer neste momento, das nossas ações. É sobre coragem, é sobre trabalhar as emoções, é sobre descobrir a nossa verdadeira identidade. Muitas vezes não sabemos na totalidade quem nós somos e eu sinto que eu própria todos os dias vou-me descobrindo e sou muito feliz por isso, por não ser a mesma pessoa de há 1 ano, há 2 anos, nem há 2 dias atrás, e por ter a coragem de estar hoje a falar aqui também para vocês. Então, o que eu acredito é que nós não precisamos de mudar quem nós somos, mas sim ir com coragem de nos ver e ver verdadeiramente, numa transparência que muitas vezes dói, que precisa de novo roteiro e de novas alternativas, mas que é o caminho e é por aí que devemos ir. Por isso que aqui estou, para termos estes debates, cruzarmos ideias, podemos pensar um pouco mais sobre a vida sem estarmos em piloto automático e aceitar toda a informação. Nós temos tanta informação, nós somos consumistas de muita informação e muita informação rápida que traz-nos só uma frase, 2 frases, não aprofunda, é um estímulo constante numa confusão mental. Então eu espero que este seja o primeiro de muitos lugares juntos, entre estes pensamentos, entre este debate, que mais possam debater comigo, que daí desse lado, se tens vontade de entrar num debate comigo, que possas fazê-lo. E gostava de dizer obrigada, Marta, porque tiveste coragem de fazer este primeiro episódio. E esta é a voz que está na minha cabeça agora. Até breve, vemo-nos por aí.